O governo anuncia amanhã aumento de impostos para diminuir rombo nas contas públicas. Exclusivo. Polícia acaba com feira clandestina de carnes em São Paulo após denúncia do SBT Brasil. 3 chineses e um brasileiro são detidos por crime contra a saúde pública. Aqui no Brasil você não pode fazer isso não. Entendeu? Protesto em São Paulo contra corte no passe livre termina com pancadaria e invasão do metrô por estudantes. A polícia de São Paulo prende suspeito de assassinar ex-presidente da torcida Mancha Verde. Juiz Sérgio Moro determina bloqueio de bens do ex-presidente Lula. Esquema de corrupção para favorecer construtora UTC envolve 3 senadores do PMDB e 2 ministros do Tribunal de Contas. É o que aponta um relatório da Polícia Federal divulgado hoje. Condenado no mensalão do PT, empresário Marcos Valério fecha acordo de delação sobre o mensalão Tucano. Novo recorde de frio em Santa Catarina, quase 9 graus abaixo de zero. Farmácias do Uruguai começam a vender maconha para uso recreativo. Tubarão volta a paralisar o Mundial de Surf na África do Sul durante bateria do brasileiro Gabriel Medina. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu o principal suspeito do assassinato de um dos fundadores da Mancha Alviverde, torcida organizada no Palmeiras. Um segundo suspeito está sendo procurado por esse crime que aconteceu em março. O descontrole na segurança pública no Rio de Janeiro. Todo dia são registrados 27 casos de roubo de cargas no estado. Hoje, empresários do setor de transporte se reuniram com autoridades para cobrar medidas. Daqui a pouco, recém-nascido morre em hospital de Belém e corpo desaparece. Despacito bate recorde e se torna a canção mais ouvida nos serviços de música online. A gente volta já já. A Prefeitura de São Paulo disse que não vai voltar atrás na decisão de limitar o número de viagens no passe livre para estudantes de baixa renda. Ontem à noite houve confusão durante um protesto. Em Belém, a família de um recém-nascido está revoltada porque o bebê morreu no hospital e o corpo sumiu. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em 4 estados para combater quadrilhas que falsificam cigarros. Entre os suspeitos de fazer parte do bando estão empresários da indústria tabagista que sonegaram mais de 2 bilhões de reais. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. E veja em instantes, comércio de São Paulo começa a queima de estoque em pleno inverno. Perigo no mar. Tubarão interrompe mais uma vez a etapa do Mundial de Surf na África do Sul. Você vai ver já já. O frio bateu um novo recorde na Serra Catarinense. O turismo da região agradece, mas enfrenta um problema, Nascimento. É a falta de estrutura para receber todos os visitantes. No Rio Grande do Sul, a baixa temperatura congelou lagos e deu até para esquiar. Em São Paulo, a mínima foi de 7,9 graus durante a madrugada e o frio pode ter causado a morte de um morador de rua. Exclusivo. A Delegacia de Crimes contra a Saúde Pública prendeu 3 chineses e um brasileiro numa feira clandestina no centro de São Paulo. 230 quilos de alimentos foram apreendidos, quase a metade de carne de porco. A operação foi realizada depois que o SBT Brasil denunciou a venda de carnes e peixes sem qualquer cuidado com a higiene e a conservação dos produtos. Michel Temer sancionou o projeto que autoriza crédito suplementar de 102 milhões de reais para regularizar a emissão de passaportes. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o serviço deve voltar ao normal ainda esta semana. Começou hoje no Uruguai a venda de maconha para uso recreativo em farmácias credenciadas. Apenas uruguaios podem comprar a droga. Patrícia Vasconcelos.
O Conselho Federal de Medicina vai recorrer à Justiça quando não houver condições de atendimento nos hospitais e postos de saúde públicos. Os médicos entregaram ao ministro da Saúde um levantamento da situação de 3.000 unidades básicas. A defesa de Michel Temer pediu acesso com urgência aos áudios recuperados da conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista. Na tentativa de barrar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que está na Câmara dos Deputados, o presidente Temer busca apoio e uma reaproximação com o DEM de Rodrigo Maia. O empresário Marcos Valério, condenado no processo do mensalão do PT, fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. As revelações foram dadas na investigação do mensalão mineiro, que apura pagamentos de mesada a políticos do PSDB. A colaboração já foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para ser homologada. E vamos a Brasília, ao vivo, falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O que a gente pode esperar dessa delação de Marcos Valério? Obrigada, Kennedy. O Banco Central bloqueou hoje R$606 mil de contas bancárias do ex-presidente Lula por ordem do juiz Sérgio Moro. Também houve sequestro e arresto de 2 carros, 3 apartamentos e um terreno no ABC Paulista. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato, envolvendo um tríplex no litoral paulista. O relatório da Polícia Federal encaminhado ao Supremo Tribunal Federal aponta indícios de corrupção nas obras da usina de Angra 3. O esquema teria beneficiado senadores e também ministros do Tribunal de Contas da União. O advogado dos senadores Romero Jucá e Edson Lobão disse que o relatório não aponta crime e é uma tentativa de tratar qualquer doação legal como corrupção. O senador Renan Calheiros disse que a acusação é infundada e que não teve qualquer relação com os responsáveis pela obra. O ministro Raimundo Carreiro diz que a leitura do relatório demonstra que, se houve irregularidades na licitação de Angra 3, não foi na esfera do Tribunal de Contas da União. O ministro Haroldo Cedras disse que, se for necessário, prestará esclarecimentos. O advogado Tiago Cedras informou que vai se pronunciar apenas nos autos. Nos Estados Unidos, a divulgação de um encontro extraoficial entre Donald Trump e o líder russo Vladimir Putin aumentou ainda mais a desconfiança sobre o presidente americano. As 12 lojas no Brasil da rede francesa Fnac pertencem agora à Livraria Cultura. A empresa brasileira anunciou hoje a aquisição. Os valores envolvidos não foram revelados. Durante um encontro na Hungria, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cometeu uma gafe. Sem perceber que o microfone estava ligado, ele acabou falando demais. Chegou a hora das notícias do esporte, falando hoje do tumulto, no jogo do Internacional. Pois é, Bruno Ricardo, boa noite. Que confusão é essa lá no Beira-Rio, hein? Essa foi uma confusão grande mesmo, viu, Nascimento? Boa noite, Raquel. Tão grande mesmo que é um lance tão complicado que não existe um consenso nem entre os especialistas em arbitragem. O fato mesmo é que uma marcação do Bandeirinha no último lance confundiu os jogadores do Luverdense, que pararam de jogar, e o Inter aproveitou assim para fazer o gol da vitória. Hoje, inclusive, o Bandeirinha foi afastado pela CBF. Com o desemprego alto no país, comer de marmita deixou de ser apenas uma opção econômica para quem está de expediente. A quentinha é que virou o ganha-pão de muita gente que perdeu o trabalho. Nem pai famoso escapa do constrangimento de ver os filhos fazendo pirraça em público. Um ator americano, pai de uma ferinha, provocou um debate sobre a melhor forma de lidar com situações como essa. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.